Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia nós refletimos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, né? Parabéns, aniversariantes. E você que está sofrendo, Deus te console, te dê esperança. Em um mundo tão conturbado, tantos problemas, mas Deus é maior. Hoje nós vamos refletir sobre a Bíblia, um caso muito polêmico, inclusive mudou até muito o meu conceito. Eu tinha um conceito, mudei por causa da Bíblia. Que Deus nos abençoe a reflexão, né? Vamos ler 2 Samuel 16 a 22. Capítulo 16, do versículo 20 ao 22. Lê para nós, por favor. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Amém. Uma história terrível, né? Depois a gente volta a narrar ela. Há pessoas que o seu prazer não é só derrotar o seu adversário, mas também humilhar ao máximo. Ninguém está muito satisfeito em vencer, né? É tipo partido de futebol. O seu time tem que ganhar e você tem que gritar olé, né? Ou é freguês, tem que humilhar, se não está satisfeito. Foi exatamente esta a intenção de Aitofel ao aconselhar Absalão a fazer algo que realmente chocasse. Algo que declarasse Absalão definitivamente inimigo de seu pai Davi. E esse pecado foi um pecado sexual. Hoje nós vamos falar isso, o pecado sexual. O que é um pecado sexual segundo a Bíblia? O que Deus fala? Hoje em dia, toda atividade sexual tem sido divulgada como natural, até mesmo por religiosos que se dizem seguidores da Bíblia. O mundo está passando por um liberalismo sexual tremendo, né? E é sobre esse assunto, à luz da Bíblia, que iremos refletir. Esse dia, uma religiosa se posicionou contra algum tipo de atividade sexual que a Bíblia é contra, e o outro religioso a chamou de burra e ficou furioso. E ela está sendo pinchada pela internet aí, pelos Googles da vida, muito. Hoje é um assunto que nós vamos tratar, muito perigoso. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala, não é? Então, o pecado sexual é uma tentação muito forte, só vencendo com a ação do Espírito Santo. Eu já estou pondo a conclusão, né? Antes do negócio, vou chegar lá. Então, é uma coisa assim que às vezes nós não temos domínio sobre o sexo. É uma coisa muito forte, não é simples mesmo, né, esse assunto. Vamos falar que a Bíblia fala. Se você concorda com a Bíblia, Deus te abençoe, é o que a gente concorda. Às vezes você não concorda com a Bíblia. A gente não pode forçar o texto, falar uma coisa que ela fala contra você falar que é, não é? E nós vamos fazer essa interpretação. Vamos relembrar um pouco a história de Davi para a gente entender o que aconteceu. Davi cometeu um pecado com Batseba, um adultério, e provocou a morte de seu marido, lembra, né? Pois é, na frente da batalha. E Deus fez uma profecia que aquilo que ele fez escondido ia acontecer com ele em público. E justamente aconteceu. Davi, ao fugir de Absalão, ele deixou 10 concubinas. Ele tinha 8 esposas, mas tinha as concubinas que serviam como esposas.
É outra história, meio complicado entender, isso aí é questão cultural. E Absalão invade Jerusalém, Davi foge, e Absalão pede conselho a Aitofel, o que eu faço? Ele falou assim, ó, declare inimigo definitivo do seu pai, cometa um pecado sexual. Qual é esse pecado? Você vai fazer uma tenda a público de Israel e vai deitar com as 10 concubinas dele, vai manter relação sexual para todo mundo ver. É uma cena até difícil você imaginar que alguém consegue, né, manter relação com 10 mulheres em público ainda. Mas a Bíblia diz que ele fez. Qual foi o conselho de Aitofel? Era agredir o pai o máximo possível, né? Com pecado sexual. E a gente hoje, o sexo está tão banalizado, e a gente vai perguntar, para a Bíblia, um pecado sexual, alguma coisa que ela discorda, é tão grave assim? O que a Bíblia diz? Então nós vamos pegar algumas passagens bíblicas, que a Bíblia toda fala disso. Então nós vamos começar em Deuteronômio, vamos terminar lá em Apocalipse. Então nos 10 mandamentos, diz assim, um dos mandamentos, não adulterarás. Então nos 10 mandamentos, foi o primeiro mandamento que teve, né, que Moisés recebeu, já diz, não adulterarás. E diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem cobiçar. Então nos 10 mandamentos já entra isso, você não adultera. Bom. Em Deuteronômio 27, 20 diz assim, maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. Em Deuteronômio 27, 20. Foi o que ele fez. Deitou com as mulheres de seu pai. Então ele já de cara aí, Absalão quebrou 3 mandamentos. Né? E quem fazia o que ele fazia era passivo de morte, pela lei. Herodes estava no poder e muito crime ele tinha feito, muita coisa errada. Mas a única coisa que João Batista condenou, nós vamos ver lá em Mateus 14, 3, porque Herodes tinha prendido João e tinham amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. O que era? Herodes ficou com a mulher do seu irmão Filipe. E toda vez que ele passava, João Batista dizia, você está errado, você está dormindo, você tomou a esposa do seu irmão. Tanta coisa que João Batista podia falar, mas ele falou isso. O que era? Um pecado sexual. Então para João Batista aquilo era uma coisa muito grave. Hoje não é, mas para a Bíblia é. O apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto, então ele vai dizer assim, 1 Coríntios 16, 18. Fugir da fornicação, que é a mesma coisa de adultério. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. É um pecado com o seu próprio corpo, a prostituição, promiscuidade sexual. O resto é fora. Isso é a palavra do apóstolo Paulo. Então, os pecados sexuais, atividades sexuais, Paulo diz assim, é o mais grave. Quando a gente lê o texto e depois a gente vai ver o que a Bíblia diz, a gente muda um pouco o conceito. Antes eu não tinha um conceito que era tão grave o que Absalão fez. E que o conselho de Aitofel era realmente um conselho extremamente agressivo. Por exemplo, apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, ele manda expulsar um membro da igreja de Corinto que estava tendo um caso com a sua madrasta. E ele fala assim, expulsa esse sujeito. Não é? Por que apóstolo Paulo fala? E não tem outro relato na Bíblia que apóstolo Paulo manda expulsar alguém da igreja. Mas alguém que estava cometendo um pecado sexual, ele mandou expulsar. Então nós vamos ver que para o apóstolo Paulo, realmente para ele era uma coisa grave. Então em 1 Coríntios 6,10 diz assim, não erreis, nem os fornicadores, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Efeminados, sodomitas, são que mantêm relações com o mesmo sexo.
herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6:10. Apocalipse 21:8. Eu pus as primeiras partes, porque tem um punhado de categoria, né? Eu só tirei aquela que a gente está estudando agora, mas está lá em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos fornicadores, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é segunda morte. Então, lá em Apocalipse, terminando, ele diz, aos fornicadores, aos adultos, aquele que mantém relação sexual fora do casamento, está reservado ele, o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em Apocalipse 22:15, mas ficarão de fora os fornicadores. Então, já vai ver lá desde Deuteronômio, lá, desde o Velho Testamento, a lei de Moisés falando contra o adultério. E nós vamos terminar em Apocalipse falando, para a Bíblia isso é coisa grave. Hoje não. E eles querem fazer a cabeça da gente de todo jeito. Essa informação é o tempo todo. Nós temos que entender o seguinte, que o pecado sexual é uma tentação muito forte, só vencendo com a ação do Espírito Santo. Quando essa tentação vem no nosso coração, uma paixão por alguém, ou por mesmo cego alguma coisa, ela é quase impossível você controlá-la. Isso é qualquer um. Como você vence isso? Em Gálatas 6,16, o apóstolo Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que quer dizer isso? Andai cheio, o Espírito aqui está em letra maiúscula, andai cheio do Espírito Santo, busca de Deus, e não faça os desejos da sua carne, do que você pensa. Essa é a Bíblia. O mundo diz o quê? Faça o que você deseja, esquece a religião, esquece o Espírito Santo, esquece Deus. Faz o que você deseja. Né? E o mundo a gente está vendo aí para que lado está indo. Resumindo, tudo que foi falado, o que Absalão fez, além de ser imoral, foi uma traição contra Deus, Israel e seu pai. E traição dói. Dói ou não dói? Então, foi uma coisa muito horrível para Absalão. Fez. Ele, além de se tornar inimigo do seu pai, ele humilhou seu pai da pior maneira que tem, isso é traição. Em Salmo 41:9 e 55:12, diz o seguinte... tá aí, nada. Lê para mim, por favor. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Amém. Essa dor foi terrível de Davi. Ele dizia, quem fez essa coisa horrível comigo não foi meu inimigo, nem alguém que eu desconsiderava, mas foi meu amigo íntimo. Quem que é? Meu filho. Né? E ele diz assim, se fosse outro eu suportava. Então Davi não suportava aquela dor daquilo que o filho dele fez, porque traição é uma coisa muito dolorida. Basta uma pessoa que você ama ser indiferente com você e dar atenção a outro, basta uma pessoa mostrar pouco caso de você, então, você sente muito. E Absalão fez uma coisa horrível com Davi. E foi justamente naquilo que mais a Bíblia condena, que é a promiscuidade sexual. Jesus foi traído por Judas Iscariotes. E quando você vê esse relato, eu sempre fico muito triste quando eu vejo esse relato. A gente viu uma filmagem aqui, que antes de Judas beijar Jesus, que foi combinado que ele ia dar um beijo, Jesus estava no escuro, era noite e não tinha como identificar, ele era uma pessoa extremamente comum, igual os discípulos, põe ele muito mais bonito, assim, mas não era na verdade. E a gente vai ver um Jesus extremamente angustiado. Jesus, durante a última ceia, ele sempre dizia assim, alguém há de me trair, e era um que ele amava, que era um dos 12. Então, além do sofrimento todo de Jesus,
de ser humilhado na cruz, ser considerado como bandido e toda dor, ele ainda teve que passar por essa dor de ser traído. Então ele sempre dizia assim, e comendo eles, disse, isso nascei, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Mateus 26, 21. Então João Batista traiu Jesus por 30 moedas de prata. Parece que tudo que é ruim tem dinheiro no meio. Uma coisa esquisita. Diz que dinheiro é a raiz de todo o mal. 30 moedas de prata. E Jesus disse assim para ele, em Lucas 22, 48. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo trai o filho do homem, com um beijo, cara. Com uma coisa de carinho, você me trai. Então Jesus foi entregue na mão dos romanos e dos líderes religiosos da época e anciões, da maneira mais dolorida que tem uma traição. Não tem nada mais dolorido do que isso. É uma coisa desesperadora. Concluindo, o pecado sexual, seguido de traição, é um pecado muito grave pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então o pecado sexual, junto com a traição, é gravíssimo. Isso segundo a Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus. Como tem sido divulgado, eu acho que traição e atividade sexual contrária à Bíblia é uma coisa muito natural. É natural? Eu acho isso, eu estou pensando igual o mundo pensa. Então, é uma reflexão. Nós, como cristãos, estamos moldando o nosso caráter à luz da Bíblia ou à luz do mundo? Responda. Jesus, para te salvar, além de sofrer muito com a morte humilhante na cruz, teve a dor de ser rejeitado pela sua nação e traído por um dos seus discípulos. O sacrifício de Jesus foi muito dolorido em todos os casos. Não rejeite o seu convite e aceite como seu Redentor. Jesus sofreu todas as dores que você pode imaginar, tanto física como humilhante, e essa traição, para nos salvar. Por que você vai abandoná-lo? Não aceita o seu convite e aceitá-lo como seu Deus e seu Redentor. Aceite. Vamos fazer a oração? Eu vou falando, vocês repetem, e a oração do Pai Nosso nós estaremos terminando. Vamos orar? Pai justo, em nome de Jesus, me dê força para vencer as tentações sexuais, que às vezes são mais fortes do que eu possa suportar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, confie nele, ele é maior do que os teus problemas. E até a próxima, em nome de Jesus. E amém.